Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo, mais uma semana que começa, né? Muito obrigada. E que Deus possa falar ao meu e ao seu coração agora. O tema que eu escolhi para hoje é escolhendo melhor as minhas lutas. Sabe por quê? Um dia eu estava muito triste, né? Um dia desses. E puxaram meu tapete, eu fiquei muito triste, irritada. E eu contei para a Débora. A Débora é minha conselheira, né? E ela me escuta com muito carinho, né? E ela me disse assim: mãe, escolhe melhor suas lutas, mãe. Senão você fica triste, e eu também. Aquele jeitinho dela carinhoso, né? Doce de ser. E eu fiquei pensando, eu falei, Débora, é verdade. Eu preciso aprender a fazer isso, né? E por isso que eu gostaria de trazer esse estudo para vocês. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 9, 26, que ele tinha foco na luta dele. Ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E eu pensei, eu estou fazendo isso, eu estou desferindo soco no ar, sem foco, sem objetivo. Isso só me traz canseira e me desqualifica, né? Porque às vezes a gente fica brigando por porcaria, por coisa que não vale a pena, perdendo tempo, não é verdade? Por exemplo, Pedro, levado pela emoção, quando Jesus estava sendo preso, ele cortou a orelha do soldado. Jesus precisava de defesa? Precisava de alguém ali para defendê-lo? Não, Jesus é o Senhor dos exércitos. Mas Pedro, levado pela emoção, fez isso. E a gente também, às vezes levados por emoções, por motivos, às vezes até egoísta, né? A gente começa a lutar por motivos errados, né? Levados às vezes por ira, por raiva, né? Por vaidade, e não pelo Espírito Santo de Deus. E isso vai nos esvaindo, vai tirando nossa seiva, nossa força para lutar pelo que realmente merece ser lutado, pela missão que Deus nos deu, né? A gente começa a inverter valores. A gente faz tu aliado inimigo e do inimigo aliado. Vou dar alguns exemplos. Às vezes a gente luta para agradar o outro, para agradar pessoas, né? E não a Deus. Às vezes a gente luta, né? Assumindo assim os problemas de outras pessoas. E a gente sofre porque a gente não dá conta. As decisões, o agir pertence a ela. E a gente quer resolver o casamento do outro, o problema do outro. Nós não somos deuses. Nós podemos aconselhar de acordo com a palavra e orar. E entregar nas mãos de Deus. Outras vezes a gente luta por achômetros, né? A gente despreza quem não pensa como nós. Não admite pensamentos diferentes. E nisso a gente vai perdendo o foco, né? A gente vai lutando, às vezes, um contra o outro e não contra um problema que precisa ser tratado, ser resolvido. Outro exemplo é luta entre os líderes da igreja, que está um desgaste, que está mau exemplo, né? São brigas inúteis que nos afastam de Deus, né? E reduz a nossa visão do nosso objetivo, do nosso foco, daquilo que nós precisamos estar empreendendo as nossas forças. Essa semana eu li um escrito de um rapaz, né, num grupo, e ele escreveu o seguinte: ele foi criado na igreja evangélica. É um grupo que não é da igreja, né? Com outra função. E ele escreveu o seguinte: eu percebi que aquelas comunidades que deveriam ser hospitais para almas quebradas se tornaram-se em museus de pessoas supostamente santificadas. Um rapaz que cresceu na igreja, mas se decepcionou, porque ele viu líderes lutarem entre si por vaidade, por poder. A igreja deve ser uma agência terapêutica de Deus na terra.
E Anselm tem alguns livros sobre isso. E um deles, ele diz assim, que a igreja tem que ser um local para a gente estender a mão para o mundo ferido. Um local para a gente berrar nossas dores, nossos arranhões, nossas fraturas expostas, né? Um local para nós sermos orientados, consolados, né? Para que oremos pelos outros e também que outros orem por nós. Um local em que um encoraja o outro, né? E um local em que nós nos reconhecemos como pessoas fracas, vulneráveis, carentes um do outro. Quando a igreja se acomoda e fica insensível à luta, à dor do outro, né? Ela vai se tornando só de aparência e acaba se tornando uma arena de competição, de legalismo, né? Uma arena de egos inflados, né? Ela começa a se tornar raquítica, ela vai encolhendo, vai se tornando menor e ela não cresce. Gente que é armada, né? Muitas vezes em nome de Deus, e vai dissipando a ira, a intolerância, né? Como é possível fazer missão num ambiente desse? Não dá, é impossível. Então, meus amados, uma palavra para mim, para começar em mim e para você. Nós não podemos perder o foco de quem realmente é o inimigo. Em Efésios, nós temos um texto, capítulo 6, que fala o seguinte: quem realmente são os nossos inimigos? Lá diz assim, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele diz assim que o diabo e seus demônios são os nossos inimigos, não minha família, não meu irmão de fé. Que nós devemos lutar, ter foco na nossa luta e não lutar um contra o outro que também já está cansado, ferido, né? Nós temos que nos unir para guerrear contra o verdadeiro inimigo. Não subestimar esse inimigo, porque ele não tira férias. Ele gera dúvidas, insatisfação, ele coloca o joio para atrapalhar o crescimento do trigo, a Bíblia fala. Ele estimula, né? Estimula heresias, brigas, disputas, egoísmo, né? Mágoas, discórdias. O inimigo vai semeando, né? Intrigas entre os irmãos para atrapalhar as nossas orações e as obras missionárias. Também não devemos superestimar o inimigo, né? Lutero, ele diz assim que o inimigo é limitado, o diabo é limitado, ele é um cachorro na coleira de Deus, né? E vai até onde Deus permite. Então, voltando aqui, nós devemos ter foco, reconhecer quem realmente é o nosso inimigo e lutar, né? E em Colossenses, o livro todo de Colossenses fala isso para mim. Ele diz para mim que eu devo conhecer a palavra para não ser enganado por vãs doutrinas, por práticas erradas, né? E no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 8, ele diz assim, que nós devemos nos despojar, lançar fora, né? Aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. E ele dá uma lista aqui, são os vícios, é a injustiça, são conflitos, a avareza, lança fora as tentações, a mentira, né? A maldade, as intrigas, né? As más intenções, o ódio, né? Lançar fora, abandonar, jogar fora. E nos revestir, ele diz, né? E nos revestir, no capítulo 3, versículo 10 de Colossenses, né? Nos agasalhar daquilo que é bom, das virtudes, né? Da misericórdia, da bondade, da mansidão, da paciência, né? Valorizando a família, o nosso irmão na fé, a comunhão, a dignidade nesse mundo, a verdade, né? Então, que nós devemos abandonar o que é ruim e nos agasalhar, nos revestir daquilo que é bom. E ter foco.
assim como Davi nos ensina. Ele se desviou do seu irmão Eliabe, que o chamou para briga, né? Que o desafiou para brigar, que o quis perturbar Davi, mas o foco de Davi naquele momento era Golias, e ele não se desviou e ele teve vitória. Ele também não se desviou do foco de temer a Deus, de buscar a vontade de Deus, quando ele tem oportunidade de matar o rei Saul na caverna, e ele corta o tecido da roupa de Saul, para mostrar que ele podia fazer isso, ter matado Saul, que estava distraído na caverna, e ele não faz por temor a Deus. E, inclusive, chama o rei Saul de pai, o seu algoz, né? O seu inimigo de pai. E assim, Davi, ele teve foco e ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Que você e eu possamos escolher nossas lutas e ter foco. Terminando lá em capítulo 4 de Colossenses, versículo 17, Paulo diz: atenta, presta atenção, Arquipo, para o ministério que você recebeu do Senhor, para o cumprirdes. Que eu, Regina, possa prestar atenção no ministério que Deus preparou para mim. Focar esse ministério e não escolher errado as minhas lutas. Que eu e você possamos fazer isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada, porque Tua palavra nos ensina tanto, Pai. Que possamos ter foco, Pai, naquilo que realmente é importante, é relevante e que vale a pena lutar. Que possamos, Senhor, nos despojar, abandonar aquilo que não convém, aquilo que atrapalha a nossa relação contigo e com o nosso próximo, com o nosso irmãozinho de fé, Pai. E nos revestir, Senhor, do amor, da misericórdia, para que possamos cuidar um do outro, meu Deus, para que possamos nos perdoar, ter misericórdia, ter amor, para juntos, meu Pai, juntos como família biológica, juntos como família na fé, lutarmos pelas lutas que merecem e precisam ser enfrentadas, Pai, por nós, sob a Tua direção, sob a Tua orientação, Senhor, sob a Tua força, meu Deus. Ensina-nos a fazer isso, meu Deus, a cumprir o Teu projeto, o Teu ministério, como o Senhor nos ensina, como o Senhor preparou para nós desde a criação do mundo. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada por estar sempre nos ensinando. Eu te agradeço, Pai, e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa, que tenha um dia sob a direção dele, uma semana, de modo que agrade a Deus, escolhendo melhor suas lutas. Que eu e você possamos aprender isso, a ter foco no que Deus quer para mim e para você. Até mais, então. Até a próxima, se Deus quiser.